Quem é que não adora um bom prato de macarrão? Ai, que delícia! Ou mesmo aquele arroz e feijão de todo dia. Só que esses alimentos são ricos em carboidratos, que é um nutriente que está em xeque. Isso porque supostamente ele engorda e faz mal à saúde. Será mesmo? Veja agora tudo que é mito e verdade sobre os carboidratos. Eles estão em muitos alimentos que a gente come. Pães, massas, arroz, frutas e legumes. São os carboidratos. Nessas partes que eu só ouvi falar. E comer também. Agora o que faz bem, eu não sei não. A gente explica, seu Renato. O carboidrato é um macronutriente que, junto com as proteínas e as gorduras, formam a maior parte da nossa dieta. Além disso, é uma das principais fontes de energia para o organismo. O carboidrato tem o poder de, a partir do momento que é consumido, ser metabolizado, absorvido e se transformar em glicose, para fornecer energia para o nosso corpo. Com a correria do mundo moderno, o consumo de carboidratos se tornou mais e mais intenso. Gosto de pizza, bolo, macarrão, lasanha. Pastel, macarrão, é o que a gente mais consome, né? Vai um carboidrato aí? Ó, tem no pão, no bolo, na macarronada, na pizza. Uma delícia. Mas teve muita gente que fez quando eu falei em carboidrato, né? É que esse nutriente acabou se transformando no vilão das dietas hoje em dia. Então, tem muita gente que tenta diminuir o consumo de carboidrato. Então, zerar, quer dizer, evitar o máximo possível. Mas será que todo carboidrato é ruim? Tudo depende do tipo de carboidrato ingerido. Os carboidratos podem ser divididos em dois grandes grupos, os simples e os complexos. Simples são aqueles absorvidos rapidamente pelo organismo e, por isso, geram altos picos de açúcar no sangue. Já os complexos levam mais tempo para serem metabolizados e garantem mais saciedade. Esses carboidratos, eles têm uma ação mais lenta no organismo, eles vão ser demorados para digerir. Agora, os carboidratos de base de farinha branca, como por exemplo, pão, macarrão, esses elevam o índice glicêmico muito rápido. O problema é que o brasileiro tem consumido cada vez mais justamente os carboidratos ruins. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que aumentou a preferência por doces e produtos industrializados na dieta. São sucos, bolos, salgados, refrigerantes, pizza, bolachas que deixam a vida menos saudável. Quando a pessoa tem uma ingesta muito grande de carboidrato, o pâncreas dessa pessoa fabrica uma quantidade muito grande de insulina, que pode determinar o desenvolvimento de diabetes no futuro. Além disso, a resistência à insulina pode levar ao acúmulo de gordura na região abdominal, e isso aumenta o risco cardíaco. Então é preciso cortar o carboidrato? Mito ou verdade? Mito. Na verdade, as melhores dietas são aquelas em que a gente faz redução de calorias e redução das porções e mantendo uma alimentação equilibrada. Uma dieta ideal é composta 50% de carboidratos bons, 30% de proteína e 20% de gordura. No geral, o brasileiro consome mais do que o indicado. Segundo a Organização das Nações Unidas, 59% da alimentação do brasileiro é formada por carboidratos. Em países mais ricos, como a França, Espanha e Itália, esse índice gira em torno de 45%. A Ana Paula já começou a mudar a dieta. Eu como carboidrato, só que eu prefiro os carboidratos que são os mais complexos. Hoje em dia, eu levo uma vida um pouco mais saudável, porque eu já fui bem gordinha. Tem alguns alimentos que geralmente são apontados como exemplos pouco saudáveis quando se trata de carboidrato.
a endocrinologista Andressa Heimbicher elaborou o ranking do carboidrato ruim. A chave do processo é a quantidade de insulina que é produzida quando a gente ingere algum alimento que tem um alto teor de carboidrato e que esse carboidrato é muito absorvido pelo intestino. Na quinta e na sexta colocações, produtos industrializados, os sucos e os biscoitos. Geralmente os alimentos industrializados, eles têm teores de açúcar e teores de gordura muito altos, que têm um padrão mais inflamatório do que, por exemplo, um alimento de origem natural. Em quarto lugar estão as massas, como o macarrão, por exemplo. No ranking do carboidrato ruim, os pães de farinha branca ficam em terceiro. O pão branco ele tem uma quantidade de amido grande e tem pouca fibra, e com isso ele é absorvido rapidamente, então o índice glicêmico dele é alto. No segundo lugar, as batatas fritas. E agora o campeão deste ranking. O alimento que tem o pior carboidrato, segundo os especialistas, é o açúcar de mesa. Quanto maior a quantidade de açúcar e a velocidade com que ele é absorvido no intestino, mais ele altera o nosso metabolismo, porque ele força o pâncreas a produzir mais insulina. Há um ano, Tamires tomou uma decisão radical: cortar os carboidratos da alimentação. Só que para ela, a experiência não deu muito certo. Passei muito mal, o corpo não aguentou e cedeu por conta da falta do carboidrato. Você foi parar no hospital? Sim. E aí a nutricionista disse o que para você? Não poderia cortar completamente. Não pode tudo, não pode devagarzinho. Tudo, sim. E aí você foi... Indo aos poucos e trocando a farinha branca pela farinha integral. A farinha branca é uma das principais fontes de carboidrato, mas se transforma muito rápido em açúcar. Já a farinha integral, feita à base de grãos e cereais como arroz, trigo e aveia, não passa pelo processo de refinamento, ou seja, conserva todos os componentes originais destes alimentos, incluindo cascas e películas protetoras. Por isso, é mais nutritiva. Eles são mais ricos em fibras, a fibra promove mais saciedade, melhora todo o trânsito intestinal, então ela mantém mais os níveis glicêmicos, remove colesterol, diminui colesterol e vai prevenir doenças. O número de calorias praticamente não muda. Só que o alimento integral tem muito mais vitaminas e minerais. O arroz, por exemplo, uma porção de 100 gramas do branco tem 130 calorias, 3,5 miligramas de cálcio, 18 miligramas de fósforo e 14,7 miligramas de potássio. Já o integral tem 120 calorias, 5,2 miligramas de cálcio, 105 miligramas de fósforo e 75 miligramas de potássio. Na casa da Tamires, uma das maiores mudanças foi o café da manhã. O seu café da manhã antes, como é que era? Era pão francês, com manteiga, achocolatado, besteiras, tudo. Tinha vezes até que comia lasanha no café da manhã, era coisa assim. Nossa! Agora eu tô vendo que tá bem diferente o seu café da manhã. Sim. Esse pão, por exemplo, não tem a farinha branca. Não, é totalmente 100% integral e caseiro. Então ele só contém mesmo carboidrato bom, que vai satisfazer meu corpo e ao mesmo tempo não vai deixar engordar de volta ou causar colesterol, coisas assim. A blogueira também incluiu frutas, queijo branco, granola e aveia na dieta. E substituiu o açúcar pelo adoçante. Com todas essas trocas, Tamires eliminou 11 quilos. Então, alimentos integrais emagrecem? Mito ou verdade? Mito. O alimento integral, se consumido exageradamente, ele vai aumentar seu peso. Não adianta eu trocar o pão branco pelo pão integral e acabar comendo 2 vezes mais do que eu comi o branco. Então, isso não é benéfico. Mas atenção! O consumo de alimentos integrais exige uma boa hidratação. Toda vez que eu dou um aporte maior de fibras, eu tenho que dar um aporte maior de água, porque a fibra ela absorve mais água do lúmen intestinal. Tamires está mais do que satisfeita com os novos hábitos. Como é que você está se sentindo fisicamente? Nossa, 1000 vezes melhor. Melhor? Melhor. Ajuda na energia. Hoje em dia eu acordo 7 horas da manhã disposta. Carboidrato em excesso? Não pode. Nunca mais? Nunca mais.
Já imaginou viver sem carboidrato? Totalmente sem carboidrato eu não me imagino. Pelo menos uma vez na semana ou duas eu teria que comer um carboidratozinho. Já tentei cortar, já fiz uma dieta, mas não deu muito certo. Mas para Pamela e para o Leonardo, está dando super certo. Há 4 meses, eles cortaram praticamente 100% esse nutriente. A gente procurou uma coisa que a gente pudesse comer em grande quantidade, saudável, e a gente ficasse saciado por bastante tempo. Na dieta low carb, em português baixo carboidrato, é permitido o consumo de até 100 gramas de carboidrato por dia. Por quê? Porque os estudos nos demonstram que uma dieta low carb, ela é uma dieta mais saudável. Ela não só previne uma série de patologias de doença, como também ela trata de muitas doenças que já estão instaladas. Então, eu diria que é uma dieta da longevidade. O casal segue a dieta cetogênica, que é ainda mais radical. São no máximo 50 gramas por dia. Eles abriram mão de massas, pizza, pães e doces feitos com açúcar refinado. E passou a investir mais em proteínas e nas chamadas gorduras do bem. Agora a gente faz uma escolha mais saudável, a gente faz mousses de abacate, a gente bate o abacate com cacau 100%, dá uma adoçada com stevia, xilitol. Ou a gente faz bolos também, trocando a farinha de trigo, a gente coloca uma farinha de coco, uma farinha de amêndoa. Segundo os especialistas, é comum que nessa fase de transição a pessoa tenha alguns sintomas, como dor de cabeça, fraqueza ou tontura. A gente fala que é uma gripe low carb, né? Isso tem até nome já, porque é normal as pessoas relatarem esse tipo de sintoma. Só que com o passar do tempo, ela começa a sentir muito mais disposição, muito mais bem-estar, muito mais energia, melhora a qualidade de sono, né? Melhora a fome e compulsão, ela tem um controle melhor entre fome e saciedade. O emagrecimento vem de um processo metabólico. O carboidrato é a fonte primária de energia. Quando a pessoa para de ingerir esse nutriente, o corpo é obrigado a mudar o tipo de combustível usado e passa a queimar a gordura armazenada para conseguir energia. Pamela emagreceu quase 20 quilos, Leonardo 25, e os dois viram resultados positivos na saúde. Era sedentária, não que, né? E agora, com a alimentação, eu tenho mais força de vontade, tenho mais prazer em fazer as coisas. Falo, não, vamos lá, vamos cozinhar. Eu sempre fui goleiro, o goleiro fica parado. Eu jogava 10 minutos e cansava, no gol. Agora eu consigo correr 3 horas, 2 horas, eu não canso. Eu tenho energia de sobra. Os novos hábitos ajudaram até no romance do casal. A gente tem uma ligação maior, não só pelo fato da comida, né, mas pelas ações, que ela cozinhar juntos, fazer as refeições juntos, né. Às vezes um quer sair da dieta, o outro fala, não. Não. Um vai se estimulando ao outro. O Cláudio gosta mesmo de bater um pratão de carboidratos nas refeições. Tá bom, meu. Tá, imagina. Aqui ele come macarrão ao molho e batatas com carne. E mais, tudo isso acompanhado de pão. Eu gosto de qualquer pão. Pão francês, aqui o pão sírio, pão italiano. Bom mesmo seria se ele gostasse dos pães integrais, mais saudáveis que os de farinha branca. Cláudio tá terminando o almoço e olha só o que ele comeu sozinho. Bom, hoje você comeu metade dessa travessa que não é pequena. Mas à noite tem outra metade. Comer carboidrato à noite engorda? Mito ou verdade? Depende, se você ao longo do dia comer uma quantidade correta de carboidrato, você também pode comer uma quantidade pequena de carboidrato à noite, que também não extrapole o que você precisa da sua dieta, e o seu organismo vai fazer a conta da quantidade de energia que entrou e que saiu, e você vai ficar equilibrado. Cláudio sabe que às vezes exagera na dose. Não tem diabetes, mas o colesterol está alto. O excesso às vezes pode atrapalhar. E quando eu vejo que eu abusei, eu faço um exercício.
Então eu consigo perder o que eu ganhei através do exercício. Os médicos recomendam que, além da prática de exercícios, ele diminua o consumo de carboidratos. Se você passa a ter uma alimentação com maior teor de carboidrato, geralmente é uma alimentação que vai extrapolar o valor calórico e, sobrando caloria, o paciente vai ganhar peso. Consegue imaginar a sua vida sem carboidrato? É a mesma coisa que imaginar o amor sem beijo. Boa essa, hein? Já que o Cláudio gosta tanto de massas, que tal aprender uma receita mais saudável e bem fácil? Um espaguete de cenoura com molho de tomate. Quem ensina é a professora de gastronomia Paula Barreto Martins. Estou dando uma limpada na cenoura. Ela usa um ralador específico para conseguir os filetes de cenoura. Aí é só você apoiar e vem tirando o filetinho da cenoura. Ela coloca um pouco de azeite numa frigideira aquecida e põe os filetes de cenoura. 2, 3 minutos no fogo, um pouco de sal e pimenta a gosto e pronto. Agora é montar o prato. Para ficar com cara de espaguete, não pode faltar ele, o molho de tomate caseiro. Aqui vou colocar um pouquinho de folhinhas de manjericão, que também dá um sabor. Fica bem parecido mesmo com a massa comum, só que é um carboidrato muito mais saudável. Aos 23 anos, a atriz Joana Rodrigues vive seu primeiro papel nas telas do cinema. Ela está em cartaz no longa Nada a Perder, como Viviane Freitas, a filha de Edir Macedo. Joana nunca teve tendência para engordar, mas para viver a Viviane, ela precisou de um cuidado extra na alimentação. Quando eu soube disso, que ela era muito magrinha, eu falei, pera, eu vou fazer essa personagem, vou fazer essa pessoa, então eu não posso engordar ou não posso estar com uma estrutura muito grande. O maior desafio foi manter o equilíbrio com os carboidratos. Carboidrato tá em tudo praticamente, então é meio difícil, né? Mas ainda não tô com isso na cabeça de evitar carboidrato por enquanto. Eu amo pão, pizza, macarrão, tudo é bom, né? Você gosta do quê? Pão? Pão, pizza e macarrão. Pão, pizza e macarrão? É tudo bom, né? Vamos admitir, é bom mesmo, mas a gente já viu que esses alimentos são feitos a partir de farinha branca, um carboidrato simples que não faz bem à saúde. Por ser metabolizado rapidamente, por aumentar a nossa glicemia, por aumentar a nossa fome e aumentar o tecido adiposo. Então, as células de gordura aumentam triglicérides e promovem doenças. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas para a Joana. As frutas são uma ótima opção, mas elas têm carboidrato também. O segredo é saber escolher. O ideal é a gente comer as frutas vermelhas. Elas são de menor carboidrato. Por exemplo, o morango, as blueberries ou mirtilos, as framboesas. Essas são excelentes fontes. Tem o avocado ou abacate também, além de ser fonte de gordura também, gordura boa. Vamos fazer um teste. Será que a Joana imagina que morango tem pouco carboidrato? Acho que se tiver, ele é muito pouco. Pouquinho? Acho que é pouco. É mais termogênico, né? Acertou! Em 100 gramas de morango, são 8 de carboidrato. Além das frutas vermelhas, o coco e o kiwi também são indicados para quem quer diminuir esse nutriente da alimentação. E a banana? A Joana, por exemplo, adora a fruta. Banana é o que eu mais como. Uma banana? Uma banana. Uma banana mata a fome? Uma banana sacia. Só que banana tem em média 23 gramas de carboidrato por unidade. Outra paixão dela é a manga. A interrogação na cabeça. Se manga tem carboidrato? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não Eu tem? acho que não, manga não. Manga não tem, né? Não. Ou se tem. Em uma porção de 100 gramas, são 15 de carboidrato. Outras frutas ricas nesse nutriente são o abacaxi, a uva e o mamão. Se fosse na época da minha escola, eu ia tacar leite condensado. Mas hoje em dia já não me dá vontade de tacar leite condensado. Só coloca não. açúcar. Não, nem açúcar. Assim tá gostoso já.
É isso aí. Joana já entendeu quais carboidratos valem a pena ou não colocar no cardápio. Saiba mais sobre os mitos e verdades da alimentação no nosso site na internet, r7.com/domingo espetacular.